Alô galera, Vascaínares aqui, Marcelo falando. Bom, alguns assuntos hoje na pauta aqui, né? Léo, Pelé e Maicon. Não é possível que alguém sustente, que alguém diga que eles deveriam ter ficado no Vasco, ou que eles devem ficar no Vasco. Devem porque tem o Maicon ainda. Saída mesmo confirmada, salvo engano, só o Léo, Pelé. O Maicon ainda deve haver um anúncio aí, né? Mas nas trincheiras aí o pessoal vem falando que os dois vão sair. Já saiu o Léo, repito, e vai sair o Maicon. Foram muitas falhas individuais, muitas. Tanto do Léo, Pelé quanto do Maicon, em contumácia, reiteradamente, né? Inclusive o Léo, Pelé era fraco pela cabeça, por cima, e marcava fofo e falhava demais por baixo. E o Léo, Pelé, e o Maicon marcava falhava demais por baixo também. Às vezes entregava a bola no pé do adversário e por cima, de cabeça, era um pouco melhor do que o Léo. Mas eu cheguei a comentar aqui várias vezes que eles marcavam a bola, né? Não marcavam os atacantes, os jogadores que estavam dentro da área. Então, ser zagueiro é uma complexidade. Bola aérea, né? Bola por baixo, cobertura, mano a mano. E em condições normais, o cara já vai errar, já vai ser driblado, já vai ser vencido pelo atacante. Às vezes vem mais de um atacante contra um zagueiro. E aí você pega a questão dele errar a bola, entregar a bola para o adversário, né? Lembra do Capasso contra o Flamengo no passado? Ficou marcado. Primeiro jogo, pega a bola e entrega vou lembrar agora, acho que foi pro Gabigol, né? Então, isso é uma coisa, ponto. A outra coisa não adianta você colocar Mauro Galvão e Odivan, se hoje estivessem jogando fino, com idade. Pega o Mauro Galvão e o Odivan hoje, já pararam de jogar, traz eles daquela época e bota no Vasco. Sem um sistema defensivo bom, sem um sistema defensivo que permita não ter mano a mano, não deixar o zagueiro fazer cobertura e tal, sair da posição dele, dar bote fora da área, se não tivesse isso, né, os caras iam jogar bem. Agora, o que eu quero dizer com essa história aqui? Não adianta colocar Mauro Galvão e Odivan sem um sistema defensivo bom, parrudo, né? Em que haja uma marcação forte. Lá atrás, você que é mais novo não vai lembrar, mas tínhamos na frente dos dois zagueiros Luizinho e Nasa. Apenas o Luizinho e Nasa. Ah, mas Marcelo, nunca mais vai ter Luizinho, nunca mais vai ter Nasa. Eu sei, também concordo, né? Luizinho era um excelente jogador, e o Nasa era um bom volante, quase um excelente volante de marcação apenas, né? E o Luizinho também era excelente. Então, eles guardavam ali a entrada da área, né? Deixava a metade do segundo terço e o terceiro terço para o Juninho e para o Ramon, que o Vasco jogava no 4-4-2, né? Para municiar o Edmundo e Evair. E aí ficava simples. Então, raramente o Odivan e o Mauro Galvão ficavam no mano a mano. Um tinha que sair para fazer cobertura do outro, né? E vinham os jogadores em contumácia em cima deles. Então, se você entendeu o que eu estou falando para você agora, né? O Vasco lá atrás tinha um sistema defensivo bom, fechado, onde tinha Luizinho e Nasa, Juninho ali que ficava também marcando demais. Ramon também ajudava, né? É uma coisa. E aí hoje, mesmo falhando pra caramba Léo e o Maicon falando pra caramba, a gente não tinha sistema defensivo. Então as falhas ocorriam sim, mas ocorreram muito mais quando você expõe um zagueiro. No caso, o Vasco estava expondo os dois zagueiros o tempo inteiro. Primeiro combate para quem vinha pelo meio de campo, né? Primeiro combate para quem vinha na transição rápida, ofensiva do outro time. Quem lembra aí, Vasco e Atlético Goianiense, Atlético Goianiense e Vasco, lá
em Goiânia, no primeiro jogo da Copa do Brasil no passado. Foi um massacre, foram 8 chances claras de gol para o Atlético Goianiense. Inclusive em 2, o jogador tentou dar cavadinha, o Léo Jardim falou e pegou. Se tivessem jogado sério, chutado sério, o Vasco tinha perdido lá de 3, 4, 5, 6. Ah, Marcelo, isso é um exagero seu e uma hipérbole e tal. Bota lá o jogo para ver. O ideal seria rever o jogo, mas bota lá melhores momentos. Uma porção de ataques do Atlético Goianiense. Por quê? Porque não tínhamos um sistema defensivo. Era um 4-3-3 com 2 volantes que saíam para marcar e um meia perdido lá. Ora Coutinho, ora Payet, né? Então, hoje, Léo, Pelé e Maicon saíram, né? E esse é o foco do vídeo. Eles deveriam sair mesmo. Ficaram marcados. São pessoas maravilhosas, chefes de família, pessoas do bem, mas pararam de render, né? Assim como Paiva também era maravilhoso, chefe de família, um ótimo profissional, parou de render, saiu. Inclusive, Pedrinho, pague o Rafael Paiva aí, né? 310 mil, né? Ele veio lá de baixo, ganhava pouco, né? Pague ele aí, o Pedrinho. Saiu hoje na Net Vasco, o salário de todos os jogadores estão em dia. Não estão, não. Você não pagou, jogadores de técnico estão em dia. Não estão, não. Você não pagou o Rafael Paiva, né? Canalice, isso é canalice, porra, né? Então, voltando para cá, né? Eles tinham que ter saído. Mas, não obstante, tinham que ter saído. Se não botar esse sistema defensivo bom, né? Num 4-4-2 ou um 4-2-3-1, 4-2-3-1, com os 2 volantes fixos, marcando bastante, esquece, né? O famigerado 4-3-3, você tem que ter jogadores para isso. Já falei aqui várias vezes, e esse não é o objeto do vídeo, né? Então não adianta você chegar... estou trazendo Lucas Oliveira, que joga também de volante, joga pelo lado direito. A gente já tem o João Vitor pelo lado direito, né? Tem que ter um para jogar do lado do João Vitor e 2 reservas. Ou 3, e 2 reservas, né? Por isso que eu falei para a gente trazer 3 zagueiros. Um para jogar ao lado do João Vitor, como titular, e 2 reservas, um para cada posição, né? Lucas Oliveira joga pela direita, Lucas Oliveira para jogar pela direita, Lucas Freitas pela esquerda, Lucas Oliveira também joga de volante, e faltaria mais um zagueiro, né? Temos hoje aí Friso, João Vitor com pé direito, Lucas Freitas com pé esquerdo, Lucas Oliveira com pé direito. Tinha que pegar mais um cara com pé esquerdo aí. O Capaz está voltando, não fica? A gente não sabe até agora se o Capaz vai ficar, né? Tem que subir com calma o Lincoln, subir com calma o Luiz Gustavo, muita calma, né? Torcedor do Vasco sempre fritou os jogadores, sempre fritou a prata da casa. Eu lembro da Atenção Vascaínos reduzindo o PEC a merda. Eu lembro dos vídeos do Flávio Dias do Atenção Vascaínos, de respeitando a pessoa do PEC. Você não joga nada, teu futebol é lixo, não sei o que e tal. Tanto é que o PEC bloqueou o Flávio Dias, né? Lá acho que tem um faísca lá, um puxa-saco do Flávio Dias, né? Que nunca discorda do Flávio Dias, né? Canal que não tem discordância, quando tem mais de um na bancada, não é canal, pelo amor de Deus, né? Parece que é um pau mandado do outro. Então o Flávio Dias lá atrás falava mal do Marlon Gomes, falava mal do PEC e saíram e estão arrebentando lá fora, né? E o Vasco não repôs nada à altura. Trouxe o Adson para ficar no lugar do PEC e não conseguiu. Trouxe o David para ficar no lugar do Marlon Gomes e não conseguiu, né? Então tem que ter um sistema defensivo aqui para Lucas Oliveira, Lucas Freitas, Beckenbauer, Mauro Galvão, Odivan, o que você queira colocar aqui, brincadeiras à parte, tem que ter um sistema defensivo, né? Tem que ter volantes não espaçados dos zagueiros, como a gente teve o ano passado inteiro, né? 2 volantes só para marcar o segundo inteiro de campo, dando bote lá na frente, e quando retomava, jogava nas costas do nosso volante, cara a cara com o Léo, cara a cara com o Maicon, erravam, eram crucificados, mas a culpa não era só do Léo, e não era só do Maicon Freitas, era culpa do sistema de jogo do Ramon Dias, depois do Rafael Paiva. Teve problemas com isso. O Rafael Paiva deu muita sorte, porra, contra o Água Santa, contra o Água Santa, contra o Fortaleza, contra o Atlético Goianiense, contra o Atlético Paranaense, muita sorte, porque o sistema defensivo do Vasco era péssimo, né? Inclusive lá, no Água Santa, naquele gol de cabeça do Piton, naquela falta do Paê ali, a gente não era para ter empatado aquele jogo, não. Fizemos 2-0
e deixamos os caras jogar. Viraram para 3-2, né? Então, sistema defensivo forte. E aí os zagueiros aparecem mesmo. Quanto menos os zagueiros aparecerem no mano a mano, fica melhor para o time não errar, né? Bom, e para fechar aqui esse vídeo, né? E tal do goleiro Daniel Fusato, ainda não estão cravando ele no Vasco, mas tem que ter um goleiro à altura do Léo Jardim, né? E esse Tietê aí, né? E não obstante a gente ter volantes que jogam parecido com ele, Jair joga parecido com o Tietê, jogar parecido com o Diego não é tanto marcador, né? Jair, Paulinho, o Cocão, são jogadores que jogam não marcando tanto quanto o Tietê. Não é comparar com o Tietê, em hipótese alguma. Jogam sem ter aquela função específica de só marcar, né? Jair, Paulinho, Cocão e o Tietê não tem essa função, né, de só marcar. Eles também ajudam de levar a bola para os meias, né? Enquanto a gente tem aí o Hugo Moura, e não obstante ele ter dado 3 pifadas ano passado, né? Ter colocado a bola na cabeça do Verrete, ter colocado a bola contra o Corinthians, não pede um jogador para fazer o gol, que eu não vou lembrar agora. Tem umas boas pifadas o Hugo Moura, né? Eu vejo os campinhos, tô vendo os campinhos aí, né? A pessoa colocando no campinho, Jair, Paulinho, Tietê, Paulinho, Jair, Tietê, né? Vamos ver aí, aqui eu não gosto de especular, só a gente abre as notícias, Lucas Oliveira fechado, blá blá blá, tá bom, faltam 2 zagueiros ainda. Mas o resto, tanto o Tietê, Daniel Fusato, Lucas Freitas, ainda não estão cravados pela mídia. A mídia tradicional, a menos não séria, né? E enquanto o Lucas Oliveira está cravado em tese pela mídia, né? Então, voltando para cá, para o foco do vídeo, Maicon e Léo Pelé tinham que sair, não tinham mais não tinham mais com a torcida aquele respeito que os torcedores têm que ter com o jogador, para não xingar o tempo inteiro, né? E aí estão entrando em tese um só até agora contratado, que segundo aí a mídia tradicional, o Lucas Oliveira está contratado já, está para chegar o Lucas Freitas, mas friso aqui, se não tiver sistema defensivo, né, um 4-2-3-1, com 2 volantes fixos, ou no 4-4-2, com um terceiro homem de meio de campo ajudando também na marcação, a gente não vai a lugar algum, como não foi ano passado. Foi sim, Marcelo. Fomos à semifinal da Copa do Brasil, tá bom. Digo no Brasileiro, a gente perdeu muitos pontos no Brasileirão por falta de sistema defensivo. E na Copa do Brasil foi até pior, trancos e barrancos, né? Água Santa, Fortaleza, Atlético Goianiense, Atlético Paranaense, sempre o Vasco jogando muito, muito, muito mal passou, né? Não teve um jogo, um tempo sequer contra esses 4 times que o Vasco jogou melhor. Contra o Água Santa, ou então faz o seguinte, faz melhor. O Vasco não foi melhor que esses 4 aí para passar pela Copa do Brasil, né? Fez 2-0 contra o Água Santa, os caras viraram, a gente empatou lá com aquele gol espírita do Piton, depois sufoco contra o Atlético Paranaense nos pênaltis, contra o Fortaleza, e depois contra o Atlético Goianiense também, aquela loucura lá, com aquele gol do Piton, que a bola ricocheteou e entrou, né? Então é isso, a gente tem que ter aí. Vamos ver agora se o famoso decantado planejamento esportivo que o Edmundo fala, né? Não, porque Edmundo falando, Pedrinho e o Felipe, nós temos planejamento esportivo. A 777 não tinha planejamento esportivo. Nós temos planejamento esportivo, né? Então vamos ver aí se o Felipe tem, né? O Edmundo tá fora, conseguiu colocar o filho dele lá, né? Começou a reclamar dos caras do Vasco, deram uma vaga de emprego pro filho do Edmundo, calou a boca dele, né? O Felipe também conseguiu entrar como diretor técnico, colocaram o filho dele lá como empregado, trabalhou um pouquinho aí, 3 jogos como técnico, né? E o Pedrinho é o presidente, né? Então tem que ter aí, vamos ver o falado aí, né? Projeto esportivo do Pedrinho. Ano passado, que projeto esportivo foi esse? Emerson Rodrigues, Jean David, Maxime, Souza, Alex Teixeira, e para fechar aqui, o Marcelo Santana, para quem não tem memória, na segunda coletiva que ele deu, né, eles deram 2, a primeira e a segunda, ele falou o seguinte: não, porque na segunda janela a gente tinha que trazer estrangeiro para jogar, para resolver. Aí eu pergunto, o Jean David resolveu alguma coisa?
o Maxime resolver alguma coisa, né? Eu tenho até medo aí do Marcelo Santana. O Marcelo Santana tem que fazer outra coisa que não ser escolher jogador. O diretor executivo faz uma função, o diretor técnico faz outra, né? Deixa o diretor técnico, diretor de futebol, fazendo a função dele, né? De contratar jogadores, perguntar ao técnico se ele quer, verificar que esquema tático vai ser, oferecer jogadores, né? E depois deixa o executivo trazer ou não, conversando com o presidente, a viabilidade ou não, né? Ou então mandar embora. Quem fica aqui não pode ser o Marcelo Santana, esse cara. Não entende para isso, né? Não entende disso. No mínimo, tem que ser o Felipe, né? Que o Pedrinho também participe. Ninguém nunca disse que o Pedrinho não tem conhecimento de futebol, não saiba comentar um jogo, blá, blá, blá. Agora, presidência é uma outra história, né? Ele está sentindo isso aí na carne. Se gostou do comentário aqui, inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like, mostrar o YouTube engajamento, sininho, para mostrar ao YouTube que você quer assistir meus vídeos do Vasco Análise. Fique com Deus e até o próximo vídeo.